Hoje a gente vai modelar um estabilizador vertical. E o que a gente precisa para modelar esse estabilizador? Peraí, deixa eu fazer uma madeira, pronto. A gente precisa de alguns inputs. De estabilidade, a gente vai precisar da corda raiz do estabilizador, a corda de ponta dele, a envergadura e o perfil. Aí eles vão passar para a gente, não sei se ponto DAT, sou eu, né, no caso, então. Eu vou mandar para vocês já o TXT certinho para vocês abrirem certinho no Solid. Mas pode ser que a aerodinâmica passe para vocês isso aqui. Aí vocês só copiam, mandam no chat GPT para ele separar em 3 colunas, separadas por tab, e criar uma terceira coluna de zero, porque a gente vai abrir como curva XYZ. E aí a coluna Z, no caso, ela vai ser toda zerada. A gente vai precisar das dimensões do leme também, e de estruturas a gente vai precisar só das dimensões da longarina e a espessura da madeira. Certo? Por onde a gente começa? Eu acho que Rafael já está bem ambientado aqui com o Solid, mas eu acho que Ketsa, não sei se já mexeu, se chegou a abrir, mas eu vou começar como se fosse realmente, se eu não soubesse nada. Essa parte aqui, ela tem algumas ferramentas. Aqui a gente tem os planos, então tem plano frontal, plano superior, plano direito. Aqui a gente tem recursos, a gente vai ter recursos para extrusão. Aqui é a parte de esboço, a gente tem converter entidades, tem ferramentas para fazer linha, dimensão. Conforme a gente for modelando, eu vou mostrando basicamente o que a gente usa, mas é bom depois vocês tentarem modelar alguma coisa simples também. Eu vou propor um desafio que é um pouquinho complicado lá na quinta-feira, mas ao longo da semana, se vocês, no caso o Ketsa, puder ir mexendo no Solid para ir se ambientando, vai ser bom. Primeira coisa, eu vou criar uma peça nova aqui, porque eu estava só testando se estava funcionando o, como é que se diz, o TXT. Pronto, criei uma peça nova aqui, eu vou fechar a anterior sem salvar. E a primeira coisa que a gente faz aqui, vem na parte de recursos e aqui em curva. Aí vocês vão selecionar a curva através de pontos XYZ. Se não aparecer aqui para vocês, porque eu acho que esses comandos aqui eu já salvei, vocês pesquisam aqui, curvas, tem que mexer aqui, comandos, curvas, aí aparece, curvas através de pontos XYZ. Aí vocês vêm aqui em procurar, nessa parte bota TXT, e a gente vai pegar o NACA 0009. Pronto. Ele já vai carregar, clique em OK. Aí clica nessa lupinha aqui para ajustar o zoom. Pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa curva aqui no esboço para a gente começar a trabalhar com ela. Aí eu venho aqui em plano frontal, eu clico com o botão direito e vou clicar em esboço. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar nessa curva, depois que eu criar o esboço, eu vou clicar em converter entidades. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo para o Solid que essa curva aqui que ele puxou, agora ela vai se tornar um desenho. Vou fechar aqui e ele já está. Aí eu vou ocultar essa curva aqui porque a gente não vai mais usar ela. Pronto. A outra coisa que a gente deve fazer, na verdade, é criar um outro plano. Eu vou deixar o plano frontal visível aqui, para facilitar a explicação. E a gente vai criar um outro plano. A gente escolhe a primeira referência, vai ser isso. E a gente vai dizer a distância do plano, que vai ser a envergadura do nosso estabilizador, que é 170 milímetros. Aqui. Pronto. Cliquei aqui como referência ao meu plano frontal, ou seja, a partir do plano frontal ele vai criar um plano com a distância de 170 milímetros, que é a nossa envergadura. Pronto. Agora eu vou ocultar o plano frontal e vou clicar no plano 1. Eu vou criar um esboço nesse plano, então eu clico aqui, clico em esboço e eu vou selecionar de novo aquela entidade, a curva no caso. Clico aqui de novo na curva e vou converter entidade. Eu já posso ocultar ela de novo. Espero que tenha dado para entender, mas a gente agora tem dois planos que eles estão distâncias esquisitas, mas enfim. A gente agora tem 2 planos. Primeira coisa que a gente vai fazer depois disso
é deixar as curvas com o tamanho certo. Vou sair desse esboço aqui e vir para esse. Pronto. Eu venho aqui em editar esboço. A gente agora vai dimensionar entidades. Você vem aqui nessa parte de mover e nessa setinha. Vamos dimensionar as entidades. A gente agora vai dizer para o Solid qual é o tamanho das nossas cordas. E a gente tem a corda raiz com 120 milímetros e a corda de ponta com 145. Então, vamos começar pela corda raiz, que ela tem 120 milímetros. Eu venho aqui, nessa parte, eu seleciono a entidade que eu vou aplicar a escala, clico na Spline, e aqui eu vou dizer o tamanho que ela tem. Ela deve ter 120 milímetros. E agora eu vou escolher um ponto para aplicar a escala. Eu vou pegar aqui a origem e pronto. Agora ele já deixou no tamanho certinho. Posso fechar esse esboço. E agora a gente vem para esse, o esboço do plano 1. A gente vem aqui em editar esboço e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que com a outra corda, que é de 145 milímetros. 145. A gente escolhe a entidade que a gente vai aplicar a escala, que é essa Spline também. E o ponto também é a origem. Pronto. Agora eu clico aqui no V. E a gente agora tem... Já dá para mais ou menos visualizar o estabilizador, né? Cortei o plano. Posso fechar. A outra coisa que eu gosto de fazer é um esboço 3D para a gente também ter uma guia. Então, eu clico aqui em esboço 3D, clico aqui em linha, só para a gente ter... Pronto. Só para a gente ter uma guia aqui. Eu vou ligar esses dois pontos. Agora a gente precisa fazer uma extrusão do estabilizador. E esse tipo de extrusão, porque é uma geometria trapezoidal, a gente precisa fazer extrusão por loft. Então a gente vem aqui, ressalto base por loft. Vocês estão entendendo, gente? Porque está todo mundo tão caladinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem me interromper, beleza. Pronto. E aí vocês vão selecionar esses dois perfis aqui nessa primeira caixinha. Perfil 1, perfil 2. E eu gosto de arrastar isso aqui para esse cantinho, para não ficar com nenhuma curva. Porque se vocês fizerem errado, ele vai criar uma geometria toda esquisita, toda curvada estranha, tá vendo? Aí eu vou trazer esses pontinhos para cá. E foi. Pronto. Agora a gente já tem uma extrusão. Já dá para mais ou menos ver o estabilizador aqui, né? Pronto. Agora eu vou criar um esboço no plano superior, nessa parte aqui. Acabei de ver que eu cometi um erro. É, exatamente. É o estabilizador, ele tem que estar com essas partes aqui, no caso as cordas, elas podem estar um pouquinho mais para trás. Essa daqui um pouquinho mais para trás. Agora o leme, ele precisa estar certinho aqui. Aí o que a gente vai fazer agora é corrigir. Assim, fazendo e corrigindo. Aqui é só excluir esse recurso que ele já vai. Eu vou excluir esse esboço 3D também. O que a gente vai fazer é mexer nesse esboço 1 aqui. A gente vai mover essa curva um pouco mais para trás. Vem aqui em mover entidades. Aí vem em X, Y. A gente vai mover ela, a diferença de uma corda para outra, 25 milímetros em X. Só vou testar para ver se ele está indo para frente ou para trás. A gente vai mover essa entidade aqui. Cadê? Deixa eu ir do zero. Mover entidades. Vai mover essa aqui. 25 milímetros. Aí ela vai para trás. Pronto. Aí agora eles estão coincidindo aqui embaixo. O leme vai ficar certinho. E a parte da frente vai estar mais curvadinha. Pronto. A gente vem aqui de novo em esboço 3D. Vem aqui na linha. E liga esses dois pontos aqui. Pronto.
Agora ele está bem certinho. Pronto. Recurso de novo, base, ressalto base por loft. Seleciono os 2 perfis nessa primeira caixa. E traz para cá, para esse cantinho. Para ficar certinho. Pronto. Agora a gente vem no plano superior e a gente vai desenhar o leme. Eu vou fazer uma linha aqui nesse cantinho e eu vou dar o offset do tamanho do leme. Ele é a envergadura toda, né, por 50 milímetros de corda. A gente dá um offset aqui de 50. Clica no offset, vem aqui e seleciona o tamanho. Pronto. Eu vou dar uma offset também agora de 3 milímetros. Porque essas superfícies elas não ficam encostadas uma na outra, né? O leme e o estabilizador. E aí a gente tem que considerar que fica mais 1 milímetro aqui da casca, né? No caso do chapeado. E mais 1 milímetro de chapeado aqui também. A gente fica com 1 milímetro entre um e outro. Que é normalmente o tamanho daquela dobradiça. Do encontrozinho da dobradiça. Pronto, eu vou dar um offset aqui de 3 milímetros. Vou fechar esse desenho. Aqui. E a gente vai fazer um corte extrudado. Aí aqui a gente tem 2 corpos agora. A gente tem o leme e tem o estabilizador. Vou ocultar isso aqui. Pronto. E eu vou ocultar esses esboços também, para não ficar muito poluído nossa modelagem. Pronto. Aqui na parte de corpos sólidos, vocês vão ver tudo que a gente está modelando. E aí, uma coisa que eu acho legal é vocês criarem o hábito de sempre nomear as coisas, porque no fim das contas a gente vai ficar com um monte de corpos sólidos nessa mesma modelagem. É para vocês não se perderem, tipo, o que é isso, o que é aquilo. Vai nomeando as coisas e vocês vão trabalhando com eles depois. Tipo, eu vou renomear isso aqui como leme. Isso aqui eu não vou renomear ainda não, que é o estabilizador, porque eu vou mexer muito nele ainda. Mas vamos lá. Vou ocultar o leme. E a gente vai trabalhar só com essa parte aqui agora. A primeira coisa é fazer o chapeado. Então a gente vai criar uma casca com meu Deus. Uma casca com esse estabilizador aqui. E a gente vai criar uma casca de 1 milímetro, que é para simular o chapeado da gente. E é uma casca para fora. Então você vai selecionar essas 2 faces nessa parte azul. E eu gosto de botar de visualização para eu ver como tá ficando. Tá vendo? Ele vai criar uma casca de 1 milímetro para fora, que é justamente o chapeado. Pronto. Pronto. E agora tem isso aqui. Outra coisa também que eu gosto de fazer é deixar o material definido. Porque a gente consegue visualizar de madeira direitinho. Mas depende do computador. Ele vai renderizar melhor ou pior. Enfim, vou colocar aqui madeira. É até bom para ensaio também. Clicar. Aqui a gente já consegue visualizar a casca de madeira. Próxima etapa é ainda no plano superior. A gente vai criar o espaçamento entre os perfis. Criar um esboço. Como ele tem 170 milímetros, vamos colocar uns 5 ou 6 perfis. Abrir a calculadora. Quando eu divido por 5, ele acaba ficando com 6 perfis. Porque tem esse daqui e mais 5. Então vamos lá, colocar com espaçamento de 34 milímetros. Isso mesmo? Pronto. Inverter aqui. Só ir dando vários offsets.
Pronto. A próxima etapa é ir ligando esses pontos aqui. Dessa forma, como se fosse um zigue-zague. Eita, tá confuso esse zigue-zague. Pronto. Ué. Agora tá certo. Vocês estão entendendo até aqui? Beleza. Depois que fez isso aqui, a gente vai usar um recurso chamado linha de divisão. E essa primeira parte aqui da linha de divisão, nessa caixa rosa, vocês vão selecionar esse esboço. E nessa parte azul, vocês vão selecionar as partes de dentro, as faces de dentro dessa casca. Então, toda essa parte aqui redondinha e essa parte daqui quadradinha. Pronto. E ele já vai dividir tudo, tá vendo? Agora eu vou escolher uma outra visualização para minha modelagem, que vai ser essa estrutura de arame. E a gente vai usar outro recurso que se chama... acho que é superfície plana. Pronto. Aí vocês vão selecionar isso aqui e esse. Aí já vai criar uma superfície plana, que vão ser os perfis. Aqui. Vai selecionando tudo, toda a parte interna. A gente fica com um total de 6 perfis. Pronto. Eu já pode tirar dessa visualização aqui. Eu vou mudar a transparência para vocês verem como fica por dentro. Ele já deixa todos os perfis aqui dentro, certo? E já no tamanho certinho. Acompanhando, no caso, a geometria do trapezoidal do estabilizador. Eu vou ocultar essa parte e a gente vai ficar somente com esses perfis. A próxima etapa agora é deixar os perfis com a espessura certa, que a gente recebe de estruturas, mas normalmente se usa 3,2 milímetros a espessura da madeira. Aí é o que a gente vai fazer agora. Espessar. Aí aqui vocês têm essa ferramenta de espessar. Vocês clicam no perfil e essa é a parte chata, porque você vai ter que ir espessando um por um. Vocês clicam no perfil e vocês colocam aqui, 3,2. Tem algumas opções, né? Você pode botar 3,2 por 2 e espessar para os dois lados. Aqui ele vai espessar para os dois lados, ou seja, 1,6 vezes 2, né? 1,6 para cima, 1,6 para baixo. Vai ficar 3,2. Cadê? Espessar, eu vou fixar ela aqui. Pronto. Vou aplicando isso para todos os perfis. Só tem que tomar cuidado com os perfis da ponta e da corda. Eita, desculpa. Da raiz e da ponta. Porque eles precisam estar para dentro. Deixa eu abrir de novo aqui a linha de divisão. Eu preciso garantir que ele não vai estar para os dois lados, senão ele vai passar da envergadura que eu preciso. Então, eu vou espessar eles para a parte de dentro. Eu vou botar aqui 3,2. Aqui, ó, vou botar para dentro. Aí ele vai ficar... Opa. Aí ele vai ficar no tamanho certinho. A mesma coisa para outro. Deu para entender? Pronto. A próxima etapa agora, eu vou criar uma pasta aqui com nome perfis. Vem aqui, clico aqui. Seleciono esses aqui. Adicionar uma pasta, vou botar perfis. Ver. Agora eu vou ocultar eles e vou trabalhar com essa parte da linha de divisão. Altera a transparência, pronto.
A gente vai fazer agora uma guia para os perfis. Que é para dar o espaçamento certinho. Eu cliquei aqui nessa face, cliquei em gerar um esboço. Aí é só ir selecionando os cantinhos. Aqui do outro lado. Aqui ele já fez, tá vendo o desenho? E a gente vai fazer uma extrusão. Eu vou dar a extrusão também do tamanho da madeira, que é 3.2, 3,2. Pronto, e vou tirar para mesclar o resultado, porque senão ele vai juntar tudo. O Solid tem esse negócio, se eu fizer uma extrusão junto com isso aqui, ele vai mesclar o resultado. Ou seja, essa parte aqui e essa casca vai tudo virar uma coisa só. Aí eu vou desmarcar aqui, porque são peças diferentes. E pronto. Ocultar, e agora a gente volta com os perfis. Vamos fazer agora a marcação da longarina e os alívios de peso. Vou ocultar essa parte, vou chamar ela de guia. Para posicionar a longarina, a gente vem para esse perfil menor. Eu estou só cortando aqui o tamanho. A gente sabe que o tamanho desse perfil menor ele é 120 milímetros. E a longarina ela fica posicionada a um terço do bordo de ataque, que é essa parte aqui. E aí a gente vai dividir por 3, 120 por 3. 40. E aí a partir do bordo de ataque dela a gente vem 40 milímetros para cá. Posso apagar isso aqui? Pô, ele cresceu pro outro lado. Não, Solid. Só criar alguma coisa aqui para ele não crescer para esse lado. Agora ele vai pro outro. Pô, ódio, velho. Só de work de vez em quando tem dessas. Não, é porque eu quero ele aqui. Pronto. É porque eu queria deixar exatamente aqui no bordo de ataque. Aí, tipo, eu fiz um converti entidade, cortei certinho. É porque ele meio que vê, tipo, não tem relação nenhuma de dependência. Tipo, essa linha aqui eu posso mexer no tamanho dela, tal, não sei o quê. Aí ele cresce para esse lado também. Mas se eu crio uma linha aqui que ela tá ligando dois pontos que já existem, ela não vai crescer para esse lado, entendeu? Ela vai crescer pro outro. Enfim, aqui. E tá na metade do perfil também. Aí agora a gente vai fazer a longarina. Perdão. Aqui em esboço, vem para a dimensão inteligente. Aí vocês colocam o tamanho que estruturas passar. Eu coloquei 4x4 ali só por demonstração mesmo, mas eu nem lembro qual que era a longarina do ano passado. Eu vou criar aqui um ponto médio. Deixa eu ver. Não é nem isso que eu quero, eu vou criar um ponto no meio. Pronto, mover entidade. Aí eu vou selecionar as entidades que eu quero mover. E de onde para onde? Eu vou selecionar esse ponto aqui do meio e vou mover para esse outro. Pronto. Aí eu já tô com a minha longarina posicionada. Excluir essas partes aqui que a gente não precisa agora. Pronto.
Agora é só fazer um corte extrudado pelo... Eu vou botar até a superfície. Pronto. E aí a gente já tem o espaço da longarina. Próxima etapa é modelar a longarina em si. É só vocês... Deixa eu só mostrar de novo. Eu cliquei nesse perfil aqui e criei um esboço nessa face. Agora eu vou criar o quadradinho. E a gente vai fazer a extrusão. Só mostrando novamente, eu acho que eu não falei sobre isso, mas tem as opções de como a gente vai fazer essa extrusão. Se ela vai ser cega, aí eu boto aqui o tamanho que ela, até onde ela vai. Eu tenho passante, tem até o vértice, até a superfície, que é o que eu mais uso normalmente. Para eu não ter que medir nas coisas, eu seleciono aqui até a superfície e digo, olha, tu vai fazer a extrusão, no caso desse desenho aqui, até essa superfície. Aí ele vai respeitar direitinho o tamanho. Lembrar sempre de tirar esse mesclar resultado quando você não quiser que as extrusões virem uma coisa só. E aqui a gente já vai ter a longarina. Vem aqui na parte de corpos sólidos e a gente vai renomear já esse corpo aqui também. Nomear esse item, vou chamar de longarina. Vou ocultar ele porque a gente está trabalhando agora só com os perfis. Alguém não entendeu alguma coisa? Pronto. Agora a gente vai fazer os alívios de peso. Eu gosto de fazer com elipse porque acaba sendo mais rápido. Aí eu coloco, sei lá, uns 2, 3 alívios de peso nessa parte da frente, mais um aqui atrás. Sempre respeitando uma margem segura, assim, da borda, sabe? Pra não ficar muito frágil a estrutura do... Deixa eu ver quanto tá de espessura aqui. Pronto, ele tá com 10. Vamos tentar deixar pelo menos uns 2 milímetros, 2, 3 milímetros de distância dessa borda. Vejo aqui, mais ou menos. Tá 3 milímetros aqui. 3 milímetros pro outro lado, só pra eu ter uma noção. Pronto, que eu vou mexer só vendo. Pronto. Vou botar esse aqui, vou colocar outro menorzinho ali na frente e deixa em meio distante da longarina, que também é um fator importante. Vou colocar esse mais para trás e vou colocar o menor aqui na frente. Alguém falou alguma coisa? Voltando para cá. Vou colocar esse menorzinho aqui na frente e o outro ali atrás. Tomem cuidado com esses alívios de peso para eles ficarem alinhados, né? Daqui. O sólido dele dá uma travadinha quando você mexe essas coisas para deixar certinho. E não coloquem eles muito próximos também. Sempre tentando deixar pelo menos uns 3 milímetros da borda. Eles são importantes tanto para aliviar o peso, né, como o nome diz, mas também para passar a parte elétrica. Porque a gente coloca aqui na estrutura dos estabilizadores um servo. E aí esse servo ele precisa encaixar aqui e ele também precisa ter por onde passar o fio. Então, se não tiver alívio de peso, não tem por onde passar o fio. Pronto, eu coloquei uns 3 alívios de peso aqui.
Exclui esse. Pronto. Posso fechar esse esboço. Agora a gente vai aqui para a parte de baixo fazer a mesma quantidade de alívio de peso. A gente fez 3 ali em cima, a gente vai fazer 3 aqui embaixo também. Vou passar uma linha só para saber onde é a metade do perfil. E vamos fazer as elipses de novo. Opa. Pronto. Vou colocar 2 na parte da frente e mais 2 na parte de trás. Um aqui. Ô, Emily, esse alívio de peso a gente tem medida ou vai só pra aliviar o peso mesmo? É no Então, olho. eu tô fazendo no olho. O que eu tento fazer é respeitar uma margenzinha de segurança, como eu estava dizendo, de pelo menos uns 3 milímetros entre essas bordas, uns 3, 4 milímetros da longarina. No caso desse estabilizador, porque ele é pequenininho. Se for uma asa que vai receber mais esforços, aí você faz um pouquinho maior. Mas pelo menos 3 milímetros da borda e com tamanho suficiente para passar um fio, né? Um fio com aqueles negocinhos de segurança que tem, as travinhas de segurança dos fios. Se ele for pequenininho demais também, a gente acaba não conseguindo passar tudo. Entendi. Mas dá pra fazer, tipo, meio padronizado. Tipo, a gente faz um igual lá em cima. Aí pega o mesmo, joga no outro perfil e faz Opa. o loft que nem fez É no o que eu tô início. fazendo. O problema é que eles têm tamanhos diferentes. Entendi. Eu tô fazendo ele menor aqui na frente e um atrás maiorzinho. E um outro aqui. Pera. Deixa eu ver qual é a. Essa. Porra. Tá difícil, viu? Enfim. Acho que tá bom. Agora vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo de ressalto estrudado, só que agora é para um corte. Cadê? Corte por loft. Eita. Corte por loft. Seleciona esse e esse outro. Vai, não seleciona não. Pronto. E esse outro aqui. E eu vou deixar no cantinho. E no cantinho, senão vai de novo fazer aquele corte esquisito. Pronto. Deixo nas pontas da elipse e pode cortar. Foi o primeiro. Eu vou deixar visível o esboço pra gente conseguir fazer a mesma coisa. Eu vou só editar esse esboço, esse último aqui, pra tirar essa linha do meio. Opa. Pronto. Vai de novo no mesmo recurso. Cadê? Corte pro loft. E aqui. É a mesma coisa nesse. Pronto.
Pronto, agora a gente já tem os perfis com os alivios de peso. Vou ocultar esses esboços aqui também, para não poluir muito o desenho. E é isso aqui. A gente já tem a guia, já tem a longarina, já tem os perfis. O que a gente vai fazer agora é, literalmente, colocar os quadradinhos na guia para a gente ter onde encaixar. Eu normalmente faço os perfis como se fossem quebra-cabeça, para a gente ir encaixando nessa guia aqui. E aí, desse jeito, fica mais fácil na parte de montagem, porque não precisa ir medindo na longarina onde vai ficar cada perfil, né? Fica realmente como quebra-cabeça, é mais fácil. Aí eu vou ocultar o que a gente não vai usar agora, que é a longarina e a guia por enquanto. Eu vou pegar essa parte aqui de cima, vou passar uma linha, porque agora a gente vai dizer qual vai ser o tamanho dos quadradinhos que a gente vai fazer. Pega aqui o centro. Vamos colocar... Deixa eu ver, 3 milímetros como fica. Dois e meio. Pronto. 2,5. E aqui a gente vai dar agora um offset nessa linha aqui de 3,2, que é a espessura da guia, né? Da madeira. Deixa eu selecionar aqui, bidirecional 3,2. Inverter. Pronto. Aqui. Tá confuso, mas vai dar para entender, eu juro. Eu vou pegar agora 2 quadrados para cortar todo mundo. Vou apagar isso, isso e isso. Eu vou fazer um corte estrudado até a superfície, que é o que eu mais uso. Até aqui. Desses 2 contornos. Desse. Não, ele vai cortar errado. Sabia. Corte estrudado. Pronto, agora vai. Agora a gente já tem os perfis como quebra-cabeças, né? A gente já tem os quadradinhos aqui certinhos. E a gente agora vai passar esses quadradinhos para a guia. Aí eu gosto só de mudar a visualização. Vou selecionar essa parte aqui da guia para fazer um esboço nela. E vou mudar a visualização para pegar só os quadrados. Aplica só um pouquinho, né? Enfim, vai fazendo isso aqui para todos. Vou ocultar todos os perfis agora. Vou ficar só com a guia, vou alterar a transparência dela de novo. Pronto. Agora é só fazer um corte estrudado. Até essa outra parte. E aqui a gente já tem a guia dos perfis.
Eles saíram da pasta e tirou o nome porque eu mexi neles. Aí quando eu mexo neles, eles ficam com o nome do último recurso que eu usei, que foi corte de extrusão. Pronto. A gente já tem praticamente pronto o estabilizador. O que dá para ser feito aqui é talvez adicionar alguns alívios de peso aqui, mas eu não sei se vai comprometer a estrutura. É bom fazer uns ensaios para ver isso. Mas os estabilizadores normalmente não quebram, eles são bem de boa. Mas enfim. A parte do estabilizador em si está pronta. Só falta o leme. Quer fazer a mesma coisa que a gente fez. A gente vai criar novamente uma casca e colocando os perfis, né, a distância. Depois vai fazer a parte de espessar e os alívios de peso também. O leme é mais de boa ainda. Vamos fazer rapidinho. Vou salvar isso aqui numa pasta. Eita. Inserir nova pasta. Cadê? Adicionar nova pasta. Perfis. Pronto. Longarina, ocultar também. E ocultar a guia. É bom ir ocultando tudo porque vocês ficam olhando só para o que vocês vão mexer agora. Vamos de novo. Casca. É a casca para fora. De visualização. Seleciona essas duas faces. Vê se está tudo certo. Pronto. Na verdade, eu acho que tem no manual de boas maneiras da SAI, mas enfim. Vamos pegar aqui e a guia. No leme não tem muito esse problema, não. Mas vamos supor que isso aqui seja um estabilizador horizontal. Vocês concordam comigo que quanto menor for o vão que está passando aqui, deixa eu botar a gente de divisão, que é o negócio. Quanto menor for o vão... Oi, Emily, calma aí, que a internet falhou. A internet bom. caiu aqui, rapidinho. Dá uma pausinha, por favor. Eu vou só explicar isso aqui para vocês, então. Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada reversão de comando, que é quando a gente tem uma distância muito grande entre a superfície móvel, né, a parte de controle, e a superfície fixa, no caso, o estabilizador e o profundor. E o aileron, a asa, enfim. Se a gente tem uma distância muito grande, acontece o efeito contrário. Quando eu dou um comando, sei lá, para o avião ir para cima, na verdade ele vai para baixo, por causa disso. Então, dependendo da distância aqui, a gente pode ter esse problema. E aí o que acontece? Tem um manual de boas maneiras da SAI, que ele tem um jeitinho de você fazer o encontro desses, no caso da superfície móvel e a superfície fixa, sem dar problema. Porque se ele for quadradão, assim, do jeito que tá, a gente tem um problema de, sei lá, dar choque não, né? Mas tipo, o estabilizador vai mexer e essa quina vai bater... Ele não tem amplitude suficiente, Não tem amplitude suficiente, exatamente. No caso de um estabilizador vertical, o que eu faço é deixar essas pontas aqui arredondadas. Eu deixo isso aqui arredondado. Mas para o profundor e para o aileron, eu vou mostrar a vocês qual é o jeito certo de fazer. Para esse aqui a gente vai fazer desse jeito mesmo, arredondadinho. Mas no outro eu mostro. Inclusive, a gente pode pegar o ângulo de deflexão, né, do lado do controle, que é um dado que estabilidade cede, se não me engano, ou estuda. Daí a gente consegue botar exatamente esse mesmo ângulo de deflexão como se fosse um triângulo nessa quininha aí, né, com 17 graus. Para que ele possa bater exatamente aquele... Ele vai ficar com essa partezinha aqui mais alta e vai ficar assim, ó, cortadinho. Eu vou mostrar vocês no aileron, tá? Nesse aqui, como é uma superfície que ela precisa mover... Ela vai ficar em pé, na verdade, né? Ela vai mexer de um lado para o outro. Não precisa muito fazer isso. Só deixar ele redondinho é suficiente. Inclusive, é até melhor, porque ele vai ter a mesma amplitude para os dois lados. Cadê? Enfim. Vamos aplicar aqui um filete de esboço. Vou botar 1 milímetro inicialmente e a gente vai aumentando para deixar ele redondinho.
Pronto, aqui é suficiente. Eu vou cortar essas pontinhas aqui. A gente agora vai só fazer um desenho aleatório, só pra gente cortar essa... Opa. Cortar essa pontinha. Aqui de novo, corte extrudado. E eu vou ocultar de novo esses negócios aqui todinho. Tá. Vamos agora fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Casca aqui de um lado, de outro. É uma casca para fora. Tá tudo certinho. Pronto. Aí, de novo, a gente agora vai para o plano superior. Cria um esboço. Vou botar isso aqui, plano superior, cria um esboço. E agora a gente vai colocar a mesma distância que a gente tinha feito para os perfis do estabilizador. Era 3.4. Offset, 34 milímetros. E vamos. Katia, tu tá conseguindo acompanhar direitinho? Eu não tô olhando o chat se tu estiver falando por aí. Eu não sei se ela voltou, ela tinha saído porque a internet dela tava com um problema. Eita. Amanhã, querendo ou não, vai revisar tudo isso aqui, porque é a parte de asa. Mas enfim, é a mesma coisa que eu já tinha feito. Criar a casca, fiz aquele zigue-zague lá de novo com espaçamento. Agora, eu vou usar aquela parte de linha de divisão. Ele já selecionou aqui na parte rosa o esboço. E nessa parte azul a gente vai selecionar todas as faces que tiverem aqui dentro. Então, essa parte aqui, redondinha. Aí aqui ele tem mais faces, tá vendo? Então, vai aqui essa, essa e essa. Pronto. E ele já cria a divisão. Vou ocultar esse esboço aqui. Ocultar, pronto. Vou mudar a visualização para aquela estrutura de arame. A gente vem em superfície plana e vai fazer a mesma coisa. Vai selecionar todos esses cantinhos. Aqui. As arestas. Pronto. Fazer isso para todos. São só 6 para esse aqui. Ruim é quando é muito. Mas para asa você também. Você precisa modelar uma asa. É só espelhar a outra. Pronto, a gente tem todas as superfícies planas agora. Cadê? Era a transparência. Agora a gente vai espessar todo mundo. Lembrando de sempre tomar o cuidado com as pontas, né? Opa. Pronto.
Próxima etapa aqui, eu não estava colocando alívio de peso, eu acho, nessas superfícies, porque elas já são muito fininhas, sabe, muito pequenininhas. Depende muito do projeto, de novo. Se for o estabilizador horizontal, por exemplo, que ele é maiorzinho, dá para você reduzir um pouquinho de peso. Mas eu acho que aqui eu vou colocar só por demonstração mesmo. Vou botar um só, inclusive. Mas dependendo do projeto, nem precisa colocar, porque é tão pequenininho, tão frágil já que não tem porquê. Lembrando de sempre tomar cuidado para colocar sempre no meio, para não aliviar demais o peso só para um lado, né? Então, que você mexe. Pronto, vou deixar desse tamanho. Tudo que vocês forem fazer de modelagem de avião tem que ser bem simétrico, bem certinho. Pronto, beleza. Outra coisa que a gente vai fazer para aqui é uma guia de 2,2 milímetros. Então, vou fazer um quadradinho aqui de 2,2. Na verdade, ela vai ser... Vou colocar aqui 4, na verdade. Vai, querido. 4. E aqui vai ser 3,2. 3,2. E aí eu vou colocar de novo a linha, só um pedacinho. Mover entidades. Desse ponto para esse. Pronto. E agora a gente vai fazer um corte. Próxima etapa é modelar aquela guia. Eu vou trazer de novo esse esboço para cá. Aí eu vou escolher essa face. Fazer o mesmo quadrado. Ah, Emily, mas fica com uma arestazinha aqui. Isso aqui dá para tirar na lixa. Que é muito pouquinho, sabe? Dá para corrigir na lixa. Mas a gente precisa fazer desse jeito. Na parte de gerar os arquivos de corte a laser, vocês vão entender. Mas enfim, é isso aqui. E a gente vai criar um ressalto até aqui. Para ser a guia desses perfis. Aí agora eu vou vir para cá, criei um esboço nessa face aqui. Deixa eu fazer de novo. Acho que foi rápido. Nessa partezinha de dentro aqui eu vou criar um esboço. Vou botar nessa visualização aqui só para facilitar a minha vida. Fazer uns quadradinhos. Pronto. E aqui eu vou ocultar esses perfis. E a gente vai fazer um ressaltozinho de 2 milímetros, acho que é suficiente. 2,5. Eita. Pronto. A gente vai ficar com a guia assim, parecendo uns dentinhos. Não sei porque que ela ficou separada aqui. Acho que ficou com a altura diferente. Pouca coisa aí o solid acaba manchando, mas enfim. No corte a laser ela vai ficar assim, como uma guia de vários dentinhos, só pra gente saber a distância desses perfis aqui do Leme. Eu vou colocar eles numa pasta. Perfis do Leme. Pronto.
Cadê a linha de divisão? Vou exibir tudo. Pronto. A gente já tem tudo pronto, praticamente. Só falta agora fazer o corte do chapeado, né? Para representação. E ocultar esses esboços aqui. Certo. Vamos agora ver como que vai ser o chapeado. Só organizar todas as minhas peças. Eu tenho agonia quando tá tudo assim bagunçado. Cadê? A partir de qual é? Certo. Esses aqui. Perfis do EV. Tá. Longarina. Guia. Pronto, isso aqui eu vou chamar de chapeado. Cadê? Renomear ele. Chapeado. Esse aqui é o chapeado do Leme. É bom vocês também deixarem tudo certinho documentado em pasta, porque como é mais de uma pessoa trabalhando na área, quando eu abrir um arquivo que vocês estiverem mexendo, eu vou querer saber o que é cada coisa. E aí facilita. Tanto para mim quanto para vocês. Que vocês abrem isso aqui, vocês já conseguem saber o que é cada componente da minha modelagem. Rafael tinha dado até a ideia de fazer tudo... Como é que se diz? Tudo separado. Tipo, por que não faz os perfis de uma modelagem e, não sei, a longarina em outra e depois faz uma montagem toda? É porque quando a gente vai fazer a montagem geral do avião, acho que eu vou fazer com vocês na sexta-feira, segundo o meu planejamento, é melhor que vocês tenham, tipo, o estabilizador com já tudo dele, sabe? Com a longarina, com o leme. Porque ao invés de eu colocar, tipo, 1000 peças numa montagem, eu vou colocar só os componentes principais do avião. Porque imagina, se eu tivesse que fazer uma montagem com um estabilizador, ia ser um monte de peça. E como é mais de um computador trabalhando com isso aqui, porque eu vou precisar abrir no meu, o Rafael vai precisar abrir no dele, Ketsa vai precisar abrir no dela, quanto menos peça a gente tiver separado, quanto mais peças juntas, no caso, né, menos montagens a gente vai ter que fazer. Que aí, se alguém for abrir a montagem do estabilizador, vai ter que baixar um monte de peça. E se eu passo isso aqui, eu passo um arquivo só, sabe? Em vez de passar um monte. Para abrir um assembly, né? Uma montagem. E aí é isso. Vamos lá. Vamos fazer o chapeado. Exibir. Eu vou botar de novo no plano superior. Opa, acho que toda vez eu esqueço de criar o esboço. E aqui crio um esboço no plano superior. E aqui a gente começa. Deixa eu pegar outra visualização que ele deixa bem... Pronto, aqui, perfeito. Eu vou pegar essa ponta e essa outra. E aqui eu vou dar uma offset. Um offset de uns 20 milímetros. Pronto. E aqui a mesma coisa, clicar nessa parte, converter entidade, dar um offset de 20 também, ou 15. 15. Que eu vou aparar tudo. Pronto. E aqui é só fazer um corte. Vou botar esses dois em uma pasta.
Vou chamar de chapeado do EV, estabilizador vertical. E quando a gente coloca os perfis, coloca a longarina e a guia, a gente consegue ver já o estabilizador montadinho, do jeito que a gente faz a estrutura dele lá na oficina. E aqui o chapeado do leme é a mesma coisa. Normalmente os meninos estavam fazendo ele cheio, eu acho. Tava cobrindo tudo com madeira, por questão de resistência. A gente tem aqui a guia e os perfis do leme. É isso, gente. Aqui a gente já tem um estabilizador montado. Deu para entender? Acharam difícil eu explicar alguma coisa meio confusa? E aí? Rafael? Oi. E aí? Deu para entender? Deu, tudo certinho. Assim. Qualquer coisa eu posso sabia, mas não sei, tá? Muito mais detalhe do que eu achava. É porque tem que tomar cuidado mais com detalhe de construção, tipo, fazer essas guias aqui. Mas não é nada de um bicho de 7 cabeças, não. É bem de boa até. Só vocês selecionando as faces todinha. Enfim, modelagem não é muito complicado. Só tem que ser criativo. E aí, é receitinha de bolo. Se vocês fizerem isso aqui que eu fiz, vai dar certo. Depois eu vou mostrar alguns outros cuidados que vocês vão ter, mas tipo, esse aqui era realmente para ser uma aula inicial, para vocês verem o sólido e tal, terem uma noção de como as coisas são. Eu nem coloquei a fuselagem no planejamento. Cadê? Nem coloquei a fuselagem, porque esse ano a gente provavelmente vai fazer ela treliçada. E aí, nem eu sei direito como que eu vou modelar ela. E aí, quando eu for modelar ela, eu vou pro Discord e chamo vocês para ir lá olhar, enfim. Digo no grupo, para quem quiser acompanhar. Mas é isso. Eu vou depois mostrando como que a gente vai botar os servos e tal, os cuidados que tem que ter com esse espaçamento, porque precisa caber um servo aqui dentro, né? Enfim, é isso. Por hoje é só.